como a casa com teu louvor. Usa minha voz que eu ensinarei as nações te adorar, oh glória. Enche a minha boca e falarei de ti, por onde eu andar, glória. Usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me. Boa noite, amigos, a paz do Senhor Jesus para todos, né, que tiverem acesso a esse vídeo. De agora em diante, em nome de Jesus, vocês me verão mais, né, gravando vídeos dessa natureza, né, de natureza cristã, de natureza que venha despertar, né? Na verdade, serei eu um instrumento nas mãos do Senhor. Ao menos estarei disponível, né, para que Ele me use segundo a sua vontade. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma mensagem, né? Não é bíblica, uma mensagem bonita, né, que eu vi nas redes sociais, porque eu uso muito as redes sociais, para entretenimento, para postar versículos bíblicos, para postar fotos, momentos felizes. Eu gosto muito. Procuro utilizar, claro, para as coisas que edificam. E eu li uma mensagem, né, de um autor desconhecido, eu não conheço quem escreveu essa mensagem. E a mensagem diz assim: eu nunca usaria contra você aquilo que um dia você teve a confiança de me contar. O vínculo acaba, meu caráter não. E achei isso tão forte que eu comecei a pensar, né, sobre alguns fatos, alguns acontecimentos. Eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida, né, da vida secular, da vida profissional e, sobretudo, da vida cristã, né, da vida de casada, da vida de divorciada, enfim, porque durante a vida a gente passa por vários momentos. E aí eu fiquei olhando essa mensagem, né, lendo, fiz uns esboços, escrevi algumas coisas, aí comparei com algumas passagens bíblicas e eu me perguntei, é verdade, quem nunca passou ou ao menos presenciou situações que se encaixam verdadeiramente nessa mensagem, né? E eu cheguei à conclusão que em meio às batalhas da vida, né, seja da vida cotidiana, secular, profissional, familiar, religiosa, acabamos sim passando por fatos, né, como esses, como descrito, na verdade, nessa mensagem, ou ao menos com a ideia dessa mensagem. E verdadeiramente a gente passa por isso, né? No meio profissional, por exemplo. No meio profissional eu poderia citar, né, líderes, né? Eu conheço, eu já vivenciei e já ouvi relatos. E a gente sabe que é verídico o que acontece. Líderes, né, que muitas das vezes se usam da confiança de seus liderados, colhem as informações, conquistam a confiança, né? Confiança no sentido da pessoa externar, né, suas limitações, suas preocupações, suas perseguições, suas lutas. Porém, esses líderes, no momento oportuno, eles usam essas limitações, né, que um dia ouviram de seus liderados, porque confiaram neles, eles usam aquilo no momento oportuno para eles, contra eles mesmos, ou seja, contra as pessoas que tiveram a confiança, né, de dividir com o seu líder, com o seu chefe, as suas limitações, as suas barreiras, os seus sonhos. E isso acaba virando, em certo momento, uma arma contra nós mesmos. Eu já vivi isso, eu presencio isso, e não é fácil. É por isso que tem um louvor que fala que nós não devemos contar, né, os nossos sonhos, as nossas fraquezas para as pessoas. Porque você nunca sabe, né, a menos que o Espírito Santo de Deus te mostre, você nunca sabe de onde vai vir, de repente, aquilo que era para ser uma amizade, aquilo que era para ser alguém que vai te levantar, se vai ser alguém que vai tentar te derrubar, né? Não é fácil a vida secular.
E aí também eu fui escrevendo outras coisas e me lembrei também de líderes, né? Eu estou falando muito no âmbito profissional, depois eu vou entrar em outras áreas, mas líderes, por exemplo, que começam a liderar, né? E formar outros líderes. Porque a função do líder não é só liderar uma equipe, né? Liderar um trabalho, não, ele tem que formar, ele precisa formar outras pessoas. Até porque nós não somos insubstituíveis, né? Eu, por exemplo, exerço um cargo de liderança pela misericórdia de Deus, e eu sei que o trabalho, né, que a operação precisa acontecer eu estando lá ou não, e eu preciso ter na minha equipe pessoas tão boas quanto ou melhor do que eu. Então eu preciso treiná-las, capacitá-las, formar mesmo novos líderes. Porém, até nesse percurso nós sofremos também. Isso se encaixa muito com essa mensagem que eu li no início, porque determinados líderes, em algum momento, aquelas pessoas que eles estão formando, ou aquela pessoa, eles começam a não ver mais como aquela pessoa que está do seu lado, né? Começam a ver aquela pessoa já como um oponente, né? Não sei, por algum motivo ou por falta de um motivo, de repente por achar que a estrela do outro pode brilhar mais do que a dele. Então, talvez por ciúme, essas pessoas começam a ser perseguidas, né? Começa-se até a difamar. Enfim, o mundo secular verdadeiramente é muito pesado. Vivemos também em outros meios, vemos outros líderes que eles falam muito sobre simplicidade, sobre humildade, mas só falam porque no primeiro momento, na hora de avaliar uma situação, uma escolha, uma promoção, eles vão olhar mesmo em uma boa aparência, uma boa locução, de preferência que amassageie o ego, que lhe faça bem, que diga o que eles querem ouvir. E não para por aí. Alguns julgam perfil na hora de escolher uma função, um cargo, seja você novato numa empresa, seja você já veterano naquela empresa, alguns vão julgar mesmo o perfil pela aparência. Vão dizer, mas até pela crença, mas fulano é cristã, então fulano não serve para determinado cargo. Né? Talvez eles cogitam que por ser cristã você não vai poder compactuar com determinadas coisas, falar determinadas coisas, mentir ou omitir, e nesse aspecto eles estão certos, porque cristãos que querem verdadeiramente agradar a Deus, cristãos que sabem, que reconhecem o valor da graça, eles não se submetem mesmo a todo tipo de coisa, né? Vou falar também um pouco, né, de uma expressão que é usada muito no meio secular, principalmente no âmbito profissional. Nós vemos muito as empresas, e quando eu falo as empresas, são as pessoas que a compõem, no intuito, né, às vezes até exacerbado, de motivar pessoas, eles usam o termo, se você não pode com o diabo, junte-se a eles. Junte-se a ele, né? Essa é a expressão que o mundo usa e, infelizmente, até mesmo cristãos, homens e mulheres de Deus que professam a Cristo, acabam se enveredando nesse caminho. Isso é tremendo, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Concernente a isso, Jesus disse, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E quando eu falo aqui em resistir, eu não estou falando em combater, em guerrear, em brigar com ninguém. Eu estou falando no sentido de, como está na palavra de Deus, resistir. Entendo eu que esse resistir é se posicionar, se manter firme na sua crença, na sua fé, que o diabo ele vai fugir de você, trazendo aí para a vida secular, seja quem você é, seja íntegra, seja profissional, seja verdadeiro. E quem não ficar com você do seu lado é porque realmente não é para ficar. Porque onde a luz chega, as trevas têm que dissipar mesmo, não tem para onde correr. Um outro ponto também que eu quero citar é sobre líderes, né? Que muitas das vezes cometem injustiças com seus subordinados, né? Com seus colegas. E não só líderes, colegas com colegas também. E aí eu já entro também no âmbito religioso. Claro, quando eu falo âmbito religioso é porque o mundo usa esse termo, mas não é sobre religião, né? É sobre Jesus Cristo. É sobre ser serva dele. É sobre seguir a Bíblia
como guia de conduta para a sua vida. E aí eu falo nesse sentido, que muitas das vezes nós professamos a Cristo, e muitas das vezes em reuniões, em momentos na empresa, na família, enfim, vários e inúmeros momentos nós vemos injustiças acontecerem, juízos errôneos acontecerem, palavras duras, provocações, né, chacotas que usam como instrumentos para diminuir o outro, para abater o outro. E muitos cristãos, ao invés de se posicionarem, eles preferem se calar, né? Então acabam compactuando com a injustiça. E aí muitos se apegam porque a Bíblia diz, mas há tempo de calar e há tempo de falar, né? Tempo de falar e tempo de ficar calado. Porém, muitos estão usando essa mensagem como muleta, na verdade, para só calar, porque lhe convém só calar. Mas nós, como cristãos, temos que discernir o tempo de falar e o tempo de ficar calado. Ou estaremos, né, nos professando cristãos, mas estaremos vivendo como o mundo vive. Né? Não estaremos então aí sendo aquilo que Jesus falou, luz do mundo, sal da terra. Sal da terra, sal é o que dá o gosto, é o que faz a diferença. E a gente está vivendo um tempo de muito melindre. As pessoas estão muito melindrosas. Claro que devemos ter cuidado com as palavras, mas não podemos abrir mão de princípios, de valores. Né? E é possível fazer isso sendo amoroso, sendo justo, sendo verdadeiro. Né? Vemos também muito preconceito, muita rejeição, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, seja no âmbito cristão. Né? Existe muita rejeição, né? E o que falar, né? Para não ficar um vídeo também muito extenso, mas o que falar daqueles, meus irmãos? Daqueles que Deus, porque é Deus, porque o fôlego de vida que eu e você tem é dado por Deus. Então, para alcançar qualquer coisa, se não for dele, ninguém, homem nenhum pode conseguir. E eu não estou falando aqui de mérito próprio, não, porque eu sei que existe mérito próprio. Né? A pessoa tem que estudar, tem que correr atrás, tem que pagar um preço, obviamente, para realizar os seus sonhos. Tem que cursar assim, uma faculdade, independente da idade. Recentemente mesmo eu sofri um preconceito de uma pessoa me comparar com outra, ambas cursando uma faculdade, só que a faculdade é presencial e a minha semipresencial, e a pessoa com blandices, né, com palavras sutis, querer desmerecer o fato de ser presencial e semipresencial, como valorizando um e desvalorizando o outro. Então, tudo isso acontece. Em pleno século XXI, sim, acontece. Porém, disfarçado, né, de palavras persuasivas, né, de palavras disfarçadas como motivacionais. Tudo isso existe. Então, voltando ao comecinho aqui, aqueles, né, que chegam num determinado lugar, numa determinada posição, seja ela secular ou espiritual, concedida por Deus. E quando eu digo por Deus, porque é Ele quem dá, primeiramente, o fôlego, a coragem, a inteligência, a estratégia, o entendimento, a garra, a força de alcançar um objetivo, e até conseguem. Muitos conseguem chegar até o alto escalão de uma determinada empresa sendo cristãos. Porém, quando eles chegam em determinada posição, eles usam o crachá, o cargo, quem sabe o salário, né? Eles usam isso como um escudo para dizer assim, mas o cargo que eu exerço, a função em que eu estou, eu não posso falar que... Aí usam um termo, né, de religião, na verdade eles não podem falar, é de Cristo Jesus, né? Mas eles não podem falar, como assim? Eu não posso falar, né, trazendo para mim mesma, claro, não quero ofender ninguém de maneira alguma, mas eu não posso falar daquele que eu confesso ser o meu Deus e meu Senhor, no Brasil, num país livre. Então um crachá, uma posição, um salário vai me impedir de enaltecer aquele que eu confesso como meu Deus e meu Senhor. E eu quero entrar no céu assim. E é um tanto contraditório.
né? Então eu trouxe essas reflexões como alertas para mim e para você, né? Servo, serva de Deus na terra. E na vida religiosa também acontecem essas coisas, né? Também acontece porque, como eu falei lá no início, não é sobre religiosidade, é sobre Jesus, é sobre quem eu sou na presença dele, é sobre quem ele é para mim. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Porque no mundo secular as pessoas costumam dizer, eu ouço muito isso, né? E até acho uma frase bacana mesmo, bonita, que a gente costuma dizer assim nas empresas, no trabalho, olha, meu líder está de férias, né? Eu vou sair de férias, mas sejam profissionais, sejam éticos. E na ausência, aí sim é que você tem que mostrar realmente quem você é. Usamos muito isso para que as pessoas entendam que as férias de um gestor não é motivo para relaxamento, para deixar de fazer o que tem que ser feito. Usamos muito isso. Mas na vida cristã, meus irmãos, não podemos usar. Simplesmente porque com Jesus, com Deus, não existe na presença e na ausência. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Então, com Jesus, ou é ou não é. Com Jesus não tem mistura, não tem meio termo. Né? Jesus é amor, ele é a graça, ele é a misericórdia. Mas o reino dele é fundamentado na justiça também. Né? Então eu desenvolvi um pouco dessa frase, trazendo como, dessa mensagem, na verdade, trazendo mesmo como reflexão, né, para mim e para você, para nós que somos a igreja de Cristo. Congregando muito, congregando pouco, muitas das vezes porque a vida secular, né, nos absorve muito tempo e ultimamente tem sido dias difíceis, trabalhosos, mas aquele que deseja manter-se firme no Senhor herdará a coroa da vida, porque o próprio Senhor nos dará força para permanecer de pé. Né? E para finalizar, eu quero dizer, igreja do Senhor, tenham coragem, tenhamos coragem, não percamos a nossa identidade cristã, façamos como Nabote, que a nossa vinha, a nossa herança, a nossa coroa, nós possamos dizer, não vendo, não dou e não troco, porque o que está reservado para nós, a palavra do Senhor nos garante, que é algo que a gente não pode nem imaginar, que sequer desceu ao coração do homem. É tão grande que nem eu e nem você jamais ousou sonhar, porque a nossa pequenez não alcançaria. Então, irmãos, se custar nosso emprego, que custe. Se custar até mesmo a nossa vida, como custou a de Nabote, que custe. Só não podemos perder a graça. Só não podemos perder a vida eterna com glória nos céus. Só não podemos perder a identidade de quem nós somos e quem Cristo é em nós. Pense nisso. Jesus vem, o noivo vem. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, dê uma noite de paz. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Altíssimo, poderoso de Israel, entro agora em Tua presença, Senhor, para te agradecer por este momento e me coloco em Tua disposição, Pai, para ser instrumento, Senhor, usado nas Tuas mãos para edificar vidas, para clarear ideias, Senhor, pensamentos, para a glória e exaltação do Teu nome, Jesus. Queira abençoar, Pai, cada pessoa que ouvir esse vídeo, queira fazê-lo, Senhor, refletir e queira nos fazer, Senhor, melhorar cada dia mais na Tua presença. Aumenta a nossa fé, o nosso discernimento, cuida de tudo que é nosso. Nos dá uma noite de paz para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém?